Ok, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem ouvindo, faz um belezinha. Bom dia, boa tarde. Para quem não está no Brasil, está do outro lado do mundo. Bem-vindos. O meu som tá tranquilo? Tá ouvindo bem, sem cortes? Legal, legal. Coloquei uma musiquinha, né, para a gente esperar esses minutos iniciais que a gente sempre tem que dar uma tolerância, né? Vamos respeitar a cultura brasileira. Meu nome é Ana Luísa Gabatelli. Alguns de vocês já me conhecem. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Estamos, neste momento, com 72 pessoas online e isso é muito legal, saber que temos 72 professores de português ou outras línguas. Eu convidei professores de outras línguas também. Então, muito obrigada por estarem aqui num sábado de manhã, né? Eu escolhi esse horário para tentar abarcar o máximo de lugares possíveis, né? Pensando 5 horas para frente, 5 horas para trás, para ver se a gente consegue atingir mais pessoas. Estou vendo aqui no chat, a Rosana, uma das professoras, não está conseguindo entrar. Marcos, você pode ajudar ela, por favor? Sim, posso. Obrigada. Gente, aproveitando, hoje o curso eu vou facilitar essa capacitação para vocês e o Marcos, o professor Marcos da escola, ele vai ser meu ajudante, tá? Enquanto ele está ajudando a Rosana, eu vou continuar explicando como que vai funcionar. Eu peço que todo mundo fique com os microfones desligados. Qualquer interação, perguntas, eu peço que vocês coloquem no chat, tá bom? O Marcos vai ficar responsável por acompanhar as perguntas para mim e a gente vai ter alguns momentos de pausa durante a capacitação para que eu responda, enfim, a gente traga uma reflexão. Então é isso. Marcos, você conseguiu resolver com a Rosana? Ela disse que está pedindo aprovação, mas não precisa de aprovação. Eu mandei o link para ela. Será que ela entrou no lugar certo? Não sei. Deixa eu ver. Enfim, fala que o link está no e-mail. Tá. Então, gente, essa capacitação, ela é uma capacitação mensal que nós fazemos aqui no Vila Brasil. Nós somos uma escola de português para estrangeiros aqui em Brasília. E a gente começou com os cursos de capacitação interna, né, para os nossos professores. E a gente resolveu abrir, né? Então, por isso que a gente está ajudando a Rosana a entrar, que a Rosana é uma das professoras da equipe, então é importante que ela esteja aqui. Marcos, você pode se apresentar rapidinho para a gente iniciar? Sim. Então, oi, bom dia, boa tarde, eu sou o Marcos, sou professor do Vila Brasil e coordenador também. E como a Ana falou, eu vou ajudar vocês a pegar as perguntas e passar para a Ana. Exatamente, entre outras coisinhas técnicas que a gente combinou também. Então, vamos lá, né? Eu tenho bastante coisa para falar com vocês hoje. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Espera aí que eu tô com algumas coisas abertas. Spotify. Vamos lá. Tô aparecendo? Não. Quando tiver cortado tudo aqui, não sei como clicar, aparece. Agora está habilitado aí. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu peço para desligar, por favor. Marcos, se você vir alguém com o microfone ligado, você desliga, por favor. Ok. Então, bom dia, boa tarde novamente. Hoje a capacitação, o tema que foi mais votado, na verdade, a gente colocou 3 capacitações para votação e a maioria das pessoas pediu que essa capacitação acontecesse, né? Então, a gente vai falar sobre tecnologia e engajamento criativo em aulas de português como língua adicional. Lembrando que os meus exemplos, todos são voltados para o ensino de adultos, mas todos podem ser adaptados para quem trabalha com crianças e outros públicos, adolescentes.
E também professores de outras línguas, ok? Os exemplos são todos de português como língua adicional, mas é possível adaptar conforme desejar. Então, a ideia de hoje é a gente conversar sobre as possibilidades de engajar alunos de forma criativa, usando recursos tecnológicos, combinado com o recurso mais importante, na minha opinião, que é promover o engajamento, para promover o engajamento, que é o recurso humano, que é a gente, né? Os professores, né? E como que a gente vai fazer isso? E eu tenho conversado com muitos professores e isso tem sido uma das angústias de muitos professores, né? Engajar e como utilizar a tecnologia assim, de uma forma tão repentina como tem sido feito, né? Então, antes da gente ir direto para a capacitação em si, eu quero passar algumas informações. Novamente, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados e coloquem as perguntas no chat escrito, né? Então, perguntas devem ser feitas no chat. Essa apresentação está sendo gravada e ela vai ser sim disponibilizada depois, tá bom? Então, quem precisar sair ou outras pessoas tiverem algum problema técnico, pode voltar e acessar a apresentação. Nessa capacitação, para vocês receberem o certificado de participação, todos têm que mandar um feedback para a gente. O Marcos, ele vai compartilhar com vocês, no final da capacitação, um link, e ao final vocês mandam o feedback falando sobre o que vocês acharam, opinião, sugestões, e automaticamente vocês vão receber o certificado. Então, escrevam direitinho o nome de vocês, tá bom? E para quem quiser, eu acabei de lançar um canal no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um WhatsApp melhor, na minha opinião, e ele permite que a gente crie canais que você não precisa interagir. Então, assim, você pode até silenciar e tudo mais. Então, lá eu já disponibilizei todos os e-books que a gente já criou na escola. Eu vou disponibilizar também o link da capacitação, enfim, todas as novidades relacionadas ao nosso trabalho aqui. Eu vou colocar lá para que as pessoas recebam notificação mais frequentemente. Então, todos bem-vindos para participar. Vamos passar o link depois também. Outra coisa, essa apresentação vai ser disponibilizada e ela é totalmente interativa. Quem abrir depois pode clicar nesse botãozinho aqui, Show Interactive Elements, que ele vai mostrar onde tem links, ok? Porque ela é bastante interativa e vocês podem acabar perdendo algumas informações se vocês não souberem onde tem um link. Ok. Então, para começar, eu quero que todos vocês acessem esse site, menti.com, e coloquem esse númerozinho. Pode ser pelo celular, se vocês tiverem a câmera do celular, pode usar o QR Code. O Marcos também vai disponibilizar no chat o link para vocês entrarem direto. E eu quero que vocês me respondam por que vocês se inscreveram, né? Por que você se inscreveu nessa capacitação? E a gente vai ter a resposta automática aqui. Vamos ver. Então, eu peço que vocês participem, por favor. Faz parte da capacitação, participação. Deixa eu voltar na telinha. Marcos, você compartilhou o link? Ok, então, aprimorar os conhecimentos. O que mais? Vamos lá, gente. Um minutinho para a gente interagir, para a gente ver se a gente está na mesma página. Interesse em aperfeiçoar meu trabalho com educação de surdos, aquisição de português escrito, muito legal. Aumentar meu repertório de ideias, porque quero estar sempre atualizado em capacitação para oferecer o melhor, porque eu gosto da Escola Vila Brasil, muito obrigada. Materiais digitais, para ter ideias para minhas próprias aulas, para me atualizar, excelente. Necessidade de adaptação, muito legal. Aperfeiçoar meu trabalho, conhecer novas formas de ensino. O que mais? Porque aulas online são nosso presente e futuro, o tempo indeterminado, verdade. Melhorar minhas aulas. Eu não consegui achar o número. Você pode mandar de novo, Luísa? Claro. Só um instante. 16, 35, 27. Obrigada. Não. Ana Paula é uma professora da escola, tá, gente? Ok, então muito legal. O
que mais? Buscar ideias para trabalhar com os meus alunos, ampliar conhecimento. Então, todo mundo vai sair feliz aqui da capacitação. Eu já fiz outra capacitação e gostei muito. O assunto das capacitações é muito útil nesse momento. Legal, é verdade. Beleza. Então, acho que está todo mundo na mesma página. Eu peço que vocês mantenham a página do Mentimeter aberta, que a gente vai ter uma outra interação mais para frente, tá bom? Para vocês não terem que acessar de novo, enfim. Então, legal. Eu acho que estamos no caminho certo. Eu acredito que a capacitação vai trazer alguns insights e reflexões interessantes e vamos lá. E eu espero o feedback de vocês depois também. Lembra que sem o feedback não tem certificado. Então, vamos lá. Como eu falei, é uma apresentação interativa. Aqui é um índice para quem acessar depois pode se localizar melhor com as informações. Eu acho que eu não compartilhei. Só um instante. Eu esqueci de compartilhar o som, que a gente vai ter alguns vídeos para assistir. Ok. Vocês estão vendo? Marcos, você está vendo direitinho? Sim, estou vendo. Marcos? Tá, beleza. Sim. Essa é a minha fonte de informação. Sim. Ok, então, vamos lá. Eu quero começar com uma historinha. Pode parecer besta, mas nada é besta nesse mundo, mas é interessante. Eu quero que vocês conheçam a Ana. E a Ana, ela era uma estudante de letras, PBSL. Para quem não sabe, PBSL é uma sigla para Português do Brasil como segunda língua. É um curso de letras aqui na Universidade de Brasília, que forma professores de português para estrangeiros, surdos e indígenas. Eu não estou vendo a minha carinha aqui. O que eu estou fazendo de errado, será? Mas enfim, tá tudo certo. Vamos lá. Tem uns quadradinhos do lado. Talvez você pode clicar neles. Esses quadradinhos aqui? Ok. Só para ver se eu não estou com a cara meio torta. Beleza. Então, vamos voltar para a historinha da Ana. Então, a Ana era uma estudante de letras e ela estudou por 3 anos e meio, 4 anos, todas as teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de línguas. E ela estava, assim, pronta para o próximo passo. Ela estudou, aprendeu tudo e estava pronta para o próximo passo, que era o quê? O estágio. Era a primeira oportunidade da Ana de colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu, que ela estudou bastante, via assim como uma coisa totalmente distante. E ela teve uma decepção. O estágio dela foi completamente de fachada, um documento assinado, e ela não aprendeu a ensinar e ela também não ensinou. E aí, a Ana se formou, ela recebeu o diploma de professora de português, ela estava assim, com um papelzinho falando, você é professora. Mas a Ana se deparou com, não tem experiência, eu nunca coloquei as coisas em prática, assim, de forma oficial, digamos assim. E ela pensou, ok, e agora, né? Não tem opção, não tem onde trabalhar, não tem uma opção fácil de trabalho. E aí, o que eu faço? Ela estava sem saber em que direção seguir, e ela decidiu, ok, eu vou aprender mais coisa e eu vou me virar. E aí, a Ana sempre gostou de aprender, marquei esse verbo, gostou de aprender coisas novas, num passe de mágica, entre aspas. Ela abriu uma escola de português para estrangeiros. Por quê? Se não há opção fácil, vou criar uma. Por que não? Não tenho medo de aprender. E a Ana foi e abriu a escola e continuou aprendendo coisas de diversas áreas, um pouquinho de muita coisa. E a Ana se tornou até bem sucedida, mas ela nunca esqueceu o não existente estágio docente dela. Aquela história lá atrás da formação, de que a Ana aprendeu na marra, assim, sabe? E depois de muito pensar e querer ajudar, enfim, ela pensou assim, vou combinar duas ideias. Marquem esse verbo, combinar. Que aí vai fazer sentido depois. E não tínhamos estágio para futuros professores, um estágio adequado. E a gente tinha um público necessitado aqui, que eram os refugiados, imigrantes, que estavam precisando aprender português. E aí, pum, combinou
a Ana combinou duas ideias e surgiu uma nova ideia, que foi o estágio que ela criou. Então, colocamos dois públicos que estavam precisando um precisando de experiência, outro precisando de aprender, e uma nova ideia surgiu. Então, a Ana pensou, massa, legal, né? Vamos continuar aí aprendendo, porque é assim, a vida é sempre aprender. E aí, percebam aqui o meu coronavírus piscando na apresentação. E aí, uma crise chegou e abalou o trabalho da Ana, e de repente o mundo virou de cabeça para baixo e ela precisou aprender a se adaptar, a ser criativa, mais criativa, replanejar e a criar. Nada muito diferente do que ela veio fazendo. Então, assim, em sala de aula, quando a gente enfrenta um problema, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar a criatividade, a gente tem que aprender, a gente tem que reaprender, a gente tem que se adaptar, a gente se adapta ao aluno, a gente se adapta à instituição, a gente se adapta à situação. Então, e agora, né? Nesse momento, a crise veio e o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender. Se vocês perceberem, eu coloquei aqui o símbolozinho de livro em todos os momentos da fase da Ana. Porque a Ana sempre está aprendendo. E como a Ana, eu imagino que vocês também. E eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente não pode esperar que os nossos alunos queiram aprender se a gente não quiser aprender. Então, assim, eu acho que uma das morais dessa historinha é realmente que todos os momentos da vida, qualquer crise, problemas, a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender. Beleza, então essa é a Ana. Agora, tem uma enquete, eu quero saber de vocês. Você se considera uma pessoa criativa? Antes da gente começar, Marcos, você lança a enquete? Por favor. Vou mandar. Uhum. Vamos lá, gente, todo mundo votando. Você se considera uma pessoa criativa? Eita, coisa boa, o resultado tá legal. Vamos lá, tá chegando. Mais alguém? Ok, então, tivemos aqui 72 pessoas de 80 participando. E esse foi o resultado. Então, muito legal. A gente tem um grupo aqui que 79% se considera criativo. Isso já é um grande passo. Um grande passo. Muito legal, muito legal. Então, eu também me considero criativa em alguns momentos. Então, para esses 21%, essas 15 pessoas que responderam que não se considera criativa, eu tenho uma notícia para dar. Você é criativo, sim. Você só não percebe. A gente vai entender por que você é criativo. Vocês são criativos. Então, vamos lá. Então, temos aí uma maioria de participantes criativos. E agora eu quero saber. Quero que vocês entrem lá de novo no Mentimeter e me falem o que é criatividade. O que vocês acham que é criatividade? Mesmo site. Marcos, se você puder compartilhar de novo o link. Vou passar o slide. O que é criatividade? Opa. Cadê? Eu passei. Peraí, que tivemos um pequeno... Vocês estão conseguindo responder o que é criatividade? Sim? Por que não está aparecendo? Deixa eu abrir no Mentimeter. Está aparecendo só a outra. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo passar. Aqui, próximo slide. Pronto. O que é criatividade? Para mim, é a capacidade de inovar, de criar a partir do que está disponível. Muito legal. A capacidade de trabalhar com suas opções, capacidade de inovar, de propor alternativas e formas diferentes das usuais. Saber combinar problemas com soluções. Legal.
na capacidade de pensar fora da caixa, sair das mesmices, inovar para solucionar problemas. Ter talento, a capacidade adquirida ou não de criar, inventar, inovar. Legal. Criar novas formas de fazer o habitual. Pensar novas maneiras para fazer coisas, capacidade de se adaptar a diferentes situações. Mais, observar o aluno e utilizar ferramentas que chamem a atenção dele, capacidade de inovar, de deixar de ser normal. Olha, tá aparecendo muito aqui, hein? Inovar, inovar, inovar. Repensar práticas. Excelente, excelente. É a arte de criar e melhorar opções apresentadas. Capacidade de trabalhar de diferentes formas, com recursos disponíveis e criar alternativas para práticas tradicionais. Muito legal. Gosto disso. Trazer assuntos numa abordagem diferente e motivadora. Ótimo, a gente vai falar sobre motivação. Pessoa para resolver determinados problemas, usar ferramentas que temos para criar novas metodologias, adaptarmos, sair da área de conforto. Muito legal, gente. Parece que a gente está na mesma página e isso é muito legal saber que vocês estão pensando nisso. Vamos ver o que... E assim, a ideia de trazer essa ideia de ser criativo, tipo, como e por que a gente tem que ser criativo, né? Como eu falei lá, a historinha da Ana, é isso. Se ela não tivesse dado a criatividade em muitos momentos, ela ia estar fazendo a mesma coisa, ela estaria aceitando as mesmas atitudes, ações, repetindo padrões. E a criatividade faz isso, a criatividade muda a gente, né? Eu vou mostrar um videozinho para vocês, bem rapidinho. Marcos, me fala se estiver muito alto, por favor. Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante e professor de criatividade. São habilidades assim que são muito pouco estudadas, muito menos do que deveria. Então, se você desenvolve essas habilidades, você se diferencia como profissional. Claro, né? Se poucas pessoas estão ligadas nisso, quem se ligar nisso vai se diferenciar. 2 detalhes importantes. As habilidades que eu vou falar, qualquer profissão precisa desenvolver essa habilidade. Qualquer profissão, sem exceção. Porque no mercado competitivo desse, todo mundo tem que se diferenciar. Segunda coisa, qualquer pessoa consegue desenvolver essa habilidade. Não é só para pessoas especiais, não exige nenhum talento especial. É para todo mundo, sem exceção. Aí você me pergunta, Murilo, mas se todo mundo precisa e todo mundo consegue, então por que todo mundo não está fazendo? Porque nem todo mundo está sabendo que precisa. Tão importante quanto precisar e conseguir é saber que precisa e que consegue. Muita gente sabe disso, ouve falar sobre isso, mas não faz. E aí não adianta. E sabe por que não faz? Porque fazer, colocar em prática, significa mudar, fazer mudanças. E mudar significa sair da zona de conforto. E é louco que nós, seres humanos, nós somos muito bons em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo. E quando eu falo de mudanças, velho, que eu tô falando não é grandes mudanças. Ai, meu Deus, eu vou ter que pedir demissão, eu vou ter que estopar da barraca, eu vou ter que virar artista, virar... Não é isso. É muito mais simples que isso. Ok. Vídeo completo. Vocês podem ver depois quando acessarem a apresentação. O Murilo Gun, ele é um professor de criatividade. Eu gosto muito dele e ele era um comediante e ele traz uma visão de criatividade e a necessidade das pessoas de serem criativas, né? Então, nada mais propício que esse momento que estamos passando da gente usar a criatividade. Então, assim, a gente está desesperado. Ai, preciso mudar minha aula para online. Meu Deus do céu, preciso... O que eu vou fazer? Eu não planejei. Seja criativo. E tenta. Combine ideias. O Murilo Gun tem esse conceito de... ele criou essa palavra, combinatividade, que eu gosto muito, que é a arte de combinar criativamente coisas de universos diferentes para criar algo novo. Então, assim, criatividade não é só para artista, né? É só para o designer, só para aquelas pessoas que trabalham com muitas cores. Não, é para todo mundo. É você ter um repertório de conhecimentos e combinar as coisas. Lembra da história da Ana lá, que ela combinou duas questões? Não tínhamos estágio. E também tínhamos pessoas querendo aprender. Vamos lá, uma nova ideia. E isso acontece agora. A internet está aí com 15 mil opções para serem escolhidas.
e por que não combiná-las, né? Vou colocar mais um vídeo do Murilo, um trechinho, que ele fala sobre isso. Toda solução criativa, ela surge de outras soluções, né? Tem o clássico nada se cria, tudo se copia, né? Eu costumo dizer nada se cria, tudo se combina. Porque copiar tem uma percepção pejorativa de copiar na cara e tal, e combinar, acho que é mais chique, é mais bonito assim, que é você se inspirar em vários tipos de coisas e misturar aquilo tudo, e nada vindo nada, né? Nada vindo nada. Tudo teve algo antes que foi feito, né? Por isso que uma das principais paradas para desenvolver a criatividade é a gestão do seu repertório, das suas referências. E quando eu falo gestão, inclui como você capta as referências. Então, se você busca referências nos mesmos lugares que todo mundo busca, a probabilidade é que depois que elas forem combinadas, gerem um output, um resultado igual, né? E é isso. Então, por que não a gente sair um pouco daquilo que é normal, daquilo que é normal não, que é tradicional, que todo mundo está fazendo, sabe? E criar e combinar novas ideias. Então, assim, o que ele falou é muito certo. Se você sempre está pesquisando das mesmas fontes, os resultados vão ser iguais, né? Então, a criatividade, a combinatividade, que eu amo esse termo, ela é ideal, principalmente para agora, nesse momento da gente que a crise nos pegou de surpresa e alguns já estavam preparados para essa transição para o online e outros não. E a internet tem, assim, um mundo de coisas que podem ser combinadas, né? Eu deixo aqui mais um vídeo extra para quem quiser acessar e também indico o curso do Murilo Gun, que é um curso de reaprendizagem criativa, que é muito legal. Ele mostra como que a gente precisa reaprender a ser criativo, a importância disso, né? Agora eu queria abrir para perguntas, Marcos. Tem alguma pergunta até o momento? Não, nenhuma específica, só comentários mesmo. Comentários? Beleza. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? Mais para frente, acho que vocês vão ter perguntas. Vamos lá. Outra enquete. Marcos, você libera para mim? Quando você se sente incluído ou incluída e engajado ou engajada, você trabalha melhor? Vamos lá. Olha que legal. Dá 30 segundinhos, vamos ver quem vai responder mais. Olha o resultado que eu queria. Vou mostrar para vocês. 100% das pessoas que responderam, 75 pessoas responderam agora, e sim, e quando você se sente incluído e engajado, você trabalha melhor. E isso, gente, isso é incrível. Então, assim, a gente já sabe disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa engajar nossos alunos. Então, assim, se a gente sabe que a gente trabalha melhor, imagina nossos alunos, sabe? Então, é o primeiro passo. Ok, eu sei que eu preciso incluir. E como que eu incluo todo mundo? Eu acredito que a maioria das pessoas em aulas de línguas, né, tirando o contexto escolar, as turmas são menores, acaba que é um pouco mais fácil de incluir as pessoas e engajar do que as turmas maiores de escolas, né? Mas e quando você muda para o online? Como que você engaja as pessoas, né? Muitas pessoas estão param e se perguntam, tá, e agora, né? E agora? É igual, gente. É só se adaptar. É possível você engajar, é possível você incluir todo mundo numa facilitação. Eu gosto de falar de facilitação, né? Não uma aula, assim, né? Para diminuir um pouco a hierarquia entre os pares, né? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Vocês já participaram de 3 enquetes, ninguém está falando, mas vocês estão engajados, porque vocês estão respondendo. Então, assim, tenho 72, 73 pessoas que estão aqui me acompanhando. Estão participando das enquetes, estão participando das pesquisas de opinião. Então, isso também é uma forma de engajar. Eu não posso colocar todo mundo para falar, mas eu posso engajá-los de outras formas. Eu posso fazer com que prender a atenção deles. E aí eu trouxe aqui 6 dicas para você
engajar os seus alunos. E quando eu falo de engajar, eu gosto muito da palavra colaboração. Hoje, em todo lugar você fala, aprendizagem colaborativa, trabalho colaborativo, colaboração. E parece idiota, mas não é, gente. Você colaborar é importantíssimo. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem aqui no Vila Brasil um bate-papo informal toda semana que chama Zoom, Zoom, Zoom. Na primeira inscrição que eu abri do Zoom, 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 o Zoom, Zoom, Zoom é para um grupo menor. Eu imagino que tem algumas pessoas que já participaram que estejam aqui. E a ideia era ter poucas pessoas para as pessoas colaborarem. Na primeira vez que eu lancei, eu dei 20 vagas, eu tive 100 inscrições. Então, assim, as pessoas querem colaborar, as pessoas têm o que dizer. Então, todo mundo tem o que dizer, todo mundo quer colaborar, todo mundo quer aprender junto. E com os nossos alunos não é diferente. Eles podem querer colaborar de formas diferentes, mas eles querem se sentir incluídos, querem se sentir engajados. E a primeira dica que eu trago aqui que eu acho que para mim é o mais importante, é criar espaços seguros para se expressar. Reduzir as hierarquias e diferenças de poder. Você é igual, você também está aprendendo. Lembra lá da história da Ana? Que a Ana aprende em todo momento da vida dela. Então, assim, nós professores temos que aprender em todos os momentos. A gente não sabe fazer alguma coisa, a gente vai atrás, a gente pede ajuda. Então, a gente é igual ali com os alunos, né? Então, acho que tem que acabar muito com essa hierarquia de, eu detenho o poder e tudo mais. Parece um discurso batido, mas a gente sabe que acontece muito ainda. E um exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, para ilustrar a situação. Vamos supor que você está trabalhando com uma estrutura de condicional com seus alunos, né? E você dá um problema para eles. E aí, antes de você dar um problema sério, como você resolveria o problema do aquecimento global? Pergunta para eles qual seria a pior solução possível. Qual seria a solução mais idiota? A solução idiota é uma estratégia super legal, porque todo mundo vai falar coisa idiota. E todo mundo vai, ok, então nada que eu falar agora vai ser idiota. Então as pessoas tiram esse medo delas de participar. Então, assim, você cria um ambiente seguro em que as pessoas falam e tudo é bem-vindo. Na aula de língua, então, a gente quer que o nosso aluno fale. Então, se falar bobagem ou não falar bobagem, tá massa. Seja idiota, seja criativo, seja leve também, sabe? Então, essa é uma estratégia legal. Então, começa com coisa mais idiota, pergunta coisa mais idiota, um quebra-gelo legal e parece bobo, mas engaja bastante os nossos alunos. A segunda dica, eu trouxe um post no Instagram da NUMI, Aprendizagem Criativa. São duas meninas que têm uma empresa aqui em Brasília de educação criativa. E elas promovem cursos de como engajar e tudo mais. E esse post, para mim, assim, foi certeiro para essa apresentação. 3 dicas de como engajar o seu aluno, igual quando você vê aquela série maneira. Então, sabe aquela série que te deixou pendurada na TV por horas, porque simplesmente não dava para largar? Qual era essa série? Todo mundo tem essa série, eu imagino, sabe? Você assiste, você dorme pensando naquilo. E será que é possível fazer isso com os nossos alunos? Será que é possível fazer com que nossos alunos olhem para a aula e falem, nossa, eu tenho que voltar naquela aula, porque aquela aula é muito legal, um momento muito bom. Eu tinha uma amiga, quando eu trabalhava na Columbia University, ela era professora de italiano e ela foi assistir minha aula um dia, como uma parte de um trabalho do doutorado dela. E ela falou assim, Ana, eu quero participar dessa aula. Eu não tô falando que a minha aula é maravilhosa, ou que eu sou a melhor professora do mundo, mas ela gostou muito, porque foi um dia que eu fiz umas atividades colaborativas e tudo mais. Ela falou assim, Ana, deixa eu participar dessa aula, por favor, porque é um momento que eu desestresso. Então, assim, eu escutei muito de alunos, assim, falando assim, aqui, a aula de língua é o momento que eu quero relaxar, é o momento que eu quero falar de outras coisas, né? Porque, principalmente alunos universitários, né? E até os nossos alunos aqui de Brasília, que a maioria é do corpo diplomático, eles têm uma vida muito pesada, né? Então, não quero ficar tranquila, é meu momento de relaxar. Meu momento de falar sobre outras coisas, né? Mas, assim, como seria, né? Deixar os seus alunos com esse sentimento. Aí elas trazem essa dica. Dica 1. O momento que a gente engata numa série é quando criamos intimidade com os personagens. Parece que já os conhecemos há anos. Permitir que essa conexão seja gerada é certamente o primeiro passo. Então, gente, é você se aproximar, é conhecer seus alunos, é mostrar que você é aberta ali a conversar, que você é igual, sabe? Que não existe essa diferença hierárquica. Você deixar um ambiente seguro e livre para vocês se conectarem de uma forma ou de outra.
E aí elas falam que faça quebra-gelos, ofereça momentos de interação, fortaleça o time, né, a aula, e participe também, sabe? Então, assim, tem uma brincadeira? Participa também, sabe? Não deixa só como, isso aqui é para vocês, isso é só para vocês. A dica 2, que para mim é maravilhosa, a curiosidade não matou o gato. O gatilho da curiosidade é um dos mais poderosos do mundo. É o que te deixa falando, eu ia dormir, mas eu preciso saber o que vai acontecer. E aqui ativar a curiosidade dos alunos é uma coisa que faz com que a gente seja criativo, porque a gente tem que ser criativo para instigar a curiosidade em aluno, porque a gente tem que conhecê-los, a gente tem que se conectar a eles, né? Mas é possível. E aí elas falam, quais elementos de curiosidade você pode usar para prender seu público? Seja criativo. Esses elementos podem ser sutis, mas bem trabalhados. A gente vai ver alguns exemplos depois. E o último, elas falam assim, deixa eu te contar, amigo. O bom e velho storytelling. Poucas coisas no mundo prendem mais a atenção do ser humano que tem uma história para te contar. Então, assim, isso é que me define. Assim, quando alguém começa uma coisa falando assim, nossa, eu tive uma aula, eu tive um aluno que me falou isso, isso, isso. Nossa, na minha aula aconteceu isso, isso, isso. Eu me conecto tanto com aquilo que eu quero tanto saber, sabe? Ai, que legal, você também passa por isso. Então, eu passei por outra situação. Então, assim, trazer exemplos da sua vida é muito legal. Trazer exemplos de outros alunos com seus alunos é muito legal, sabe? Histórias divertidas, usar o humor também é muito legal. Então, assim, o storytelling é uma ideia legal. Quem tiver interesse quem foi fisgado aqui com o termo storytelling, eu aconselho uma pesquisa mais profunda. A dica 3, aqui é uma atividade que chama One, Two, For All, que vem de um grupo de pessoas que criaram, ou um grupo de pessoas que criou um termo que chama estruturas libertadoras. Esse grupo, eles têm o objetivo de quebrar as formas tradicionais das pessoas se engajarem, de aquelas coisas fixas, sabe, aquela aulinha, ou aquela palestra que você sabe que você vai sentar e ficar horas olhando para um PowerPoint ou com muito texto, sabe? Então, eles têm várias ideias. Eu deixei o link aqui para vocês se aprofundarem mais. Eles trabalham muito com essa questão de equipe, de trabalho e tudo mais, mas pode ser adaptado para a parte de ensino. E essa atividade é uma que acho que funciona em qualquer situação, que é muito legal. Parece bobo, mas é muito legal. Então, a ideia é engajar todos simultaneamente na geração de perguntas, ideias e sugestões. Então, você coloca uma pergunta, assim, como você resolveria o problema de aquecimento global, não sei, né? Qualquer situação. E aí você faz com que a pessoa reflita sozinha. Então, assim, eu tô aqui, ok, o que eu faria? Massa. Aí depois você coloca eles em pares. Aí eles vão ali conversar. E nisso, nas aulas de língua, eles já estão praticando a língua, eles já estão praticando vocabulário, já estão interagindo, dando a opinião deles, participando. Depois você abre para pequenos grupos. E depois você abre para o grupo completo com as ideias principais. E isso é perfeitamente possível de fazer no Zoom, por exemplo, que é a ferramenta que a gente está usando, que ele permite você criar 50 salas menores. Eu ia fazer essa dinâmica com vocês hoje, mas não vai dar tempo. Eu ia colocar para vocês interagirem, pares e tudo mais, mas aqui a gente tem bastante coisa para falar. Mas a ideia é isso. Parece bobo. Ah, mas eu já faço isso. Mas e o online? O Zoom permite você fazer. Então, assim, uma reflexão individual, depois em pares, depois em pequenos grupos, depois o grupo completo. E isso você faz com que todo mundo se engaje, todo mundo participe. Tá? Claro que você tem que colocar ali uma coisa instigadora, legal, né, para ser feito, não fazer uma pergunta chata, né? Então, aqui, por que utilizar essa estrutura libertadora? Né? Engajar cada indivíduo na busca de resposta, evitar ajudar demais e ter controle excessivo. Tem professor que tem muito controle sobre o que os alunos falam. E aí, às vezes o aluno fala com o professor, trava. Se você coloca eles para falarem com os pares, eles às vezes ficam mais leves, né? E se engajam melhor. Criar espaço seguro. Expressar conversas silenciosas e ampliar a diversidade de contribuições, enriquecer a qualidade das observações, né? Então, você pode passar uma aula inteira com essa atividade, na verdade. Ela é uma atividade meio de quebra-gelo que eles criaram, mas pode ser adaptada. Então, fica aqui a minha dica. Leiam mais sobre estruturas libertadoras. É muito legal, faz a gente mudar muito o nosso pensamento de como facilitar um curso, enfim, qualquer
palestra. Até agora, Marcos, alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Então, tá bom. Então, acho que o pessoal tá concordando, né? Então, vamos lá. Agora as outras vão ser mais rápidas. Isso aqui é uma coisa que eu falo sempre, e eu sempre falei, assim, olha, eu fui uma criança que pensava assim, gente, menos exposição, mais mão na massa, eu quero fazer, eu quero ver por que eu tô fazendo isso, eu quero entender. Então, o ensino tem que ser voltado para questões práticas. Eu e a minha irmã, a gente é bem diferente, assim, né? Ela gosta muito de um pensamento abstrato, ela tá aqui, tá? Então, e eu sempre fui uma coisa muito prática. Eu aprendo na prática. Sempre aprendi na prática. E eu tive muita crise com a minha carreira acadêmica por causa disso. Porque eu ficava pensando, gente, mas isso... Não, eu quero colocar na prática. Vamos ver se funciona? Então, assim, na nossa sala de aula é assim, gente. Os alunos querem prática. Tudo tem que ser prático. Ainda mais as aulas de língua, que tem que ser leve, tem que ser gostosa. A gente tem que ser amado, sabe? Porque nossas aulas são incríveis. Diversificar os tipos de interação. Isso aqui é muito legal. O ambiente online, ele permite que você dê input, né, insumo de aprendizagem de formas diversas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ver vídeo tutorial. Eu odeio ver vídeo tutorial. Eu gosto de ler um texto e falar assim, ok, eu faço isso, massa. Só que tem pessoas que gostam. Eu não consigo prestar atenção num podcast, por exemplo. Eu me perco, eu viajo, eu penso em outra coisa. Mas tem pessoas que gostam. Então, no ensino online, você pode ampliar isso. Por que não passar a sua aula de outras formas? Faça vídeo, passa um áudio, passa você falando, dá um PDF, um texto escrito, usa outras ferramentas, usa o Padlet, usa Quizlet, tem diversas ferramentas. Então, assim, a ideia de diversificar torna mais legal. Então, se a pessoa que se conecta com aquela forma, ela vai pensar, nossa, que legal essa aula, muito legal, sabe? Então, assim, dá mais opções para os seus alunos, porque opção tem, você só precisa combiná-las nas suas aulas. Ana. Oi. Pediram para você falar um pouco mais devagar por causa da conexão, porque não dá para acompanhar muito. Tá, desculpa. Eu falo rápido mesmo, gente. É porque eu também tenho pouco tempo. Mas, enfim, voltando. Vou voltar rápido aos 3 últimos itens. Então, a questão, menos exposição, mais mão na massa. Fazer os seus alunos fazerem coisas. Eles precisam produzir. Pense na produção. Como que eles podem contribuir? Eles podem escrever, eles podem falar, eles podem criar, eles podem desenhar, eles podem procurar imagens, eles podem fazer muitas coisas na prática em sala de língua. Então, assim, a minha dica aqui é menos exposição e mais mão na massa mesmo. Diversificar os tipos de interação, como eu falei. Então, a internet é um mundo. Você pode passar texto escrito, você pode usar aplicativo, você pode usar aplicativo de dublagem, você pode usar um vídeo, você pode usar fórum escrito, você pode... Olha, aqui é só combinar mesmo, né? Eu acho que a internet é um mundo incrível para isso. Um pouco cansativo às vezes, mas possível de ser combinado. E a última dica que eu deixo aqui é incentivar a participação ativa para manter os aspectos sociais das interações presenciais. Uma coisa que eu li bastante, eu deixei nas referências nessa apresentação, um site que chama EdNovo, eu acho, que é um grupo que ensina empresas a criarem cursos para engajar os funcionários. E eles trazem muito isso, eles têm muitas pesquisas, e eles falam muito, assim, que as pessoas se engajam com a interação. E por que não trazer esse aspecto do presencial para o virtual? Eu não concordo que é possível transferir a sua prática presencial para oral, mas você pode adaptar. E você pode trazer esses elementos, sabe? Perguntar opinião, engajar. O que a gente está fazendo aqui agora, que é ao vivo, poderia ser um vídeo. Eu poderia ter gravado o vídeo e deixado. Mas o que acontece? As pessoas querem ver ao vivo, querem acompanhar. Então, provavelmente vocês que estão participando aqui, vocês são pessoas que prezam por essas interações, sabe? E por mais que vocês pudessem ver um vídeo e falar, não, mas não quero. Eu nunca assisto vídeo. Eu gosto assim, eu gosto de ver a pessoa ali na hora,
falando comigo e eu podendo fazer pergunta. Eu tenho esse poder de pergunta nesse tipo de interação. Então, a minha dica é participação ativa e não passiva. Então, assim, você sai um pouco, você fala menos, ou você participa também das atividades, sabe? Eu acho que isso é essencial e é super possível de fazer no ambiente virtual. Tanto como por interação agora, ao vivo, como uma interação assíncrona, né? Em que você pode fazer um fórum, discussão, vocês podem criar uma página juntos, vocês vão estar interagindo. Então, é possível, ok? Alguma pergunta até agora? Estou falando Sim, mais agora tem devagar? Tá algumas mais fácil? perguntas. Tá, então vamos lá. Desculpa, eu falo muito rápido. Então, Pedro perguntou como fazer quando se tem uma turma com alunos de línguas maternas diferentes e como isso pode afetar a criatividade. Nossa, eu acho que só tem a contribuir, né? Porque se eles têm línguas diferentes, eles têm uma história de vida diferente, a cabeça deles provavelmente funciona de forma diferente. E tudo depende da atividade que você faz, eu acho, né? Porque se você tem ali uma estrutura, não no sentido de gramática, mas uma aula que você ensina alguma coisa, todo mundo está na mesma página, ele só tem a contribuir, assim, eu não vejo que isso possa atrapalhar. Na verdade, eu acho que todo mundo só tem a contribuir. Eu só acho que níveis de língua, né, por exemplo, do português como segunda língua, pode atrapalhar. Então, níveis diferentes. Agora, a língua materna diferente, eu acho que é questão de você adaptar às necessidades do seu aluno. Então, se você vir que um aluno está com mais dificuldade nisso, ou ele precisa de uma atenção maior, por exemplo, na gramática, o outro precisa de uma atenção maior na interação oral, é questão de você pensar em atividades que forcem de forma boa, né, eles a agirem. Mais alguma? A Márcia pediu a indicação de um curso sobre dar aulas online e o pessoal sugeriu o Papo de Professor. E a Márcia disse que tem dificuldade de dar aulas online. E a Bruna perguntou como fazer quando nós temos uma turma com, no caso, eu acho que são misturados brasileiros e venezuelanos. Porque eu acredito que os venezuelanos tenham aula nas escolas junto com os brasileiros. Aí como juntar isso numa metodologia só? Essa é uma pergunta capciosa. Olha, aqui a gente tem que usar criatividade. Eu acho que a gente pode usar muita questão de cultura nisso. Fazer com que eles... isso eu tô pensando agora, tá, gente? Mas quem tiver contribuição, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode fazer com que os venezuelanos contem da cultura e os brasileiros também, para que eles entrem numa sinergia, assim, uma conexão, vejam as semelhanças, as diferenças, e a partir daí trabalhar a língua. Eu acho que a cultura pode ser uma forma de conexão aí, viu? Tem a Eliane, a Eliane de Moraes, é uma professora aqui da escola, ela é a coordenadora do nosso programa de português de acolhimento. E a gente tem passado por essa situação em escolas aqui em Brasília. E a gente tem trabalhado com essas crianças venezuelanas no pós-aula, né? E a Eliane e até a professora Ana Paula também vão pesquisar sobre isso no mestrado agora. Então, eles querem realmente fazer com que essa aprendizagem seja mais eficaz, sabe? Mas eu não tenho respostas prontas para isso. Eu acho que é uma questão bem de criatividade do professor e conhecer os alunos, né? Fazer com que eles se conectem. E sobre o curso para usar, trabalhar online, esse é um curso que a gente está tentando fazer para amenizar um pouco esse problema que as pessoas têm, né? Eu acho que a questão... Desculpa, antes, o Papo do Professor é muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu esqueci o nome dela, a Daniele. Ela dá várias dicas muito legais, ela tem vários vídeos, eu super indico também. Vários vídeos que ela disponibiliza, assim, gratuitamente. E se eu não me engano, ela tem uma trilha formativa também, para professores. Não sei se ela entra na parte de tecnologia, isso a gente tem que checar.
A questão da tecnologia, eu acho que vale muito da gente se abrir à tecnologia e a sentar e aprender e também a pedir ajuda. Os nossos alunos estão aí, né? Dependendo da idade dos nossos alunos, muitos deles podem te ajudar ai, não sei abrir o Zoom, eu não consigo ser o host do Zoom, eu não consigo mexer. Põe um aluno para fazer. Um aluno que tenha mais facilidade, sabe? Não tem problema. Eu acho que, assim, é combinar ideias. Não consigo fazer, tá difícil para eu aprender, vou pedir ajuda. Alguém pode me ajudar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode sempre aprender. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Legal. Então, a gente vai passar para uma segunda parte. Por que eu trouxe tudo isso, né? Parece que vocês entraram aqui, quero saber de tecnologia, quero saber mais coisa para fazer, e eu estou falando de criatividade, né, e colaboração. Mas a ideia é convergir, né? Vai chegar numa parte de convergência. O que aconteceu nesse processo comigo? Eu pensei, ok, temos muitos professores que estão desesperados mesmo, porque essa mudança repentina, sem planejamento, né, do presencial para o virtual, tem abalado muito, né? Então, tem muitas pessoas que não têm facilidade com tecnologia, tem outras pessoas que tinham um curso inteiro planejado para presencial, e assim, é impossível você transferir de um para o outro. São formas de dar aula diferentes. Só que a gente pode ser criativo, sim, e dar nosso melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que ser menos cruéis com a gente, né? Então, vamos ser criativos e fazer o que a gente pode. E não sabemos fazer, vamos pedir ajuda. E eu sempre tive facilidade com tecnologia, e isso ficou na minha cabeça, assim, sabe? Preciso ajudar, como é que a gente pode ativar isso nos professores, né? De que é importante aprender tecnologia, senão vai ficar para trás, gente. O mundo tá girando e a gente tem que se adaptar, né? E o que eu fiz? Eu fiz uma combinatividade de ferramentas e uma ferramenta aqui, humana, para trazer ideias de atividades que vocês podem fazer em aula e também o meu foco maior é realmente mostrar a importância da gente, sabe? A importância do recurso humano na aula. Não adianta você ter a melhor ferramenta se você também não sabe usá-la adequadamente ou que você não faz atividades que instiguem colaboração e engajamento dos seus alunos, né? Então não adianta você ficar usando o Zoom e fazer sua aula exatamente igual. Eu estou estudando italiano agora e o meu professor, ele é super tradicional, assim, eu tenho um livro, eu fico lendo o item por item com ele e a gente usa o Skype, assim, o Skype só serve para a voz dele. Então, assim, às vezes até eu faço uma pergunta diferente porque, né, eu gosto de uma coisa mais dinâmica e ele volta, não, isso aqui a gente não tá na questão 1, não tá na questão 1. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender, porque senão a gente fica para trás. Então, o que eu fiz? Eu combinei o Zoom, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que é que a gente está usando. Ela funciona muito bem para mim, as videoconferências funcionam muito bem. Ela permite que você divida as salas em grupos menores. Então, você pode fazer atividades em dupla, atividades em pequenos grupos, no grande grupo, sabe? Você lança enquete, se você quiser. Eu gosto muito. Para mim, é a melhor ferramenta de videoconferência. Mas tem muitas outras. Tá? Tem o Google Hangouts, tem o próprio Skype. Eu não gosto, mas assim, ele funciona. Então, vai muito do seu tipo de aula. Se você dá aula só para uma pessoa, não vai fazer diferença o Zoom ter essa funcionalidade de criar grupos menores, né? Mas é uma ferramenta que eu gosto e eu gosto da interação. Então, assim, para as minhas atividades aqui que eu vou apresentar, são atividades que são para serem realizadas ao vivo. Então, assim, com você e seus alunos ali no momento da aula, tá? Essa ferramenta aqui se chama Miro. A gente vai falar bem dela, que ela é um quadro branco colaborativo. Se eu falo assim, um quadro branco colaborativo, você vai pensar, mas esse quadro branco, o Zoom tem, o quadro branco. O quadro branco é tradicional, a escola é tradicional. O quadro branco, o Google tem, o Jamboard, né? Tá bom, vou deixar vocês com essa informação. É um quadro branco, ok? O Google Docs, que é uma ferramenta incrível, super poderosa, que é possível ser utilizada, eu imagino que vários professores já utilizam. E a gente, o recurso humano. Então, isso aqui foi toda uma combinação. E não achem que eu criei
essas atividades de um dia para o outro, não. Eu tive equipe, eu e o Marcos, a gente se encontrava e pensava, não, a gente pode fazer isso, posso fazer aquilo. Eu encontrei também a professora Ana Paula, a professora Rosana da escola, não, o que a gente pode fazer? Não, isso aqui talvez não é legal, vamos arrastar isso aqui para lá. Então, assim, a gente foi uma combinação. E é uma frase que o Murilo Gun, que ele é professor de criatividade, fala, ele fala muito assim, é hard work, papai. É hard work, sabe? É trabalho pesado. Então, assim, a gente, professores de português, professores de forma geral, mas principalmente de português para estrangeiro, a gente está muito acostumado a ter que criar material, né? Porque o material é difícil acessar, às vezes a gente não tem aquilo exatamente que a gente precisa para a nossa aula, então a gente cria. E agora, com essa questão do curso online, dos cursos online, a gente precisa pensar mais, a gente precisa trabalhar mais, porque é novo. A gente está saindo da zona de conforto. E pensa assim, estou saindo da zona de conforto, estou aprendendo, sabe? E aprender, gente, aprender. A gente tem que estar aberto a aprender. Então, vamos lá. Então, eu combinei essas ferramentas aqui. Aqui na apresentação eu trago um pouco do Zoom, que eu já falei, né? Que é Todas essas ferramentas, é importante falar, elas são gratuitas, elas têm versões gratuitas, então elas podem ser adaptadas e também tem as versões pagas, né? A versão gratuita do Zoom só dura 40 minutos, mas agora, durante a crise, eles liberaram para aulas pequenas, com pequenos grupos, né? Mas para grandes grupos como o nosso, tem que ser uma versão paga. Então, o Zoom é uma ferramenta de videoconferências, muitos de vocês já devem estar acostumados. O Google Docs, que é uma ferramenta que junta várias outras ferramentas de criação de documentos. Então, você pode criar slides, você pode criar um arquivo como no Word, né? Uma tabela no Excel, formulário. Gente, formulários do Google, ele é meio feio, mas é super útil. Mas, enfim, isso é um outro momento. E aqui, gente, quando vocês entrarem na apresentação, tem mais ferramentas. Clicando aqui, ele vai te levar para uma página da própria apresentação com umas ferramentas extras. Tem outras que existem, né? A gente não tem tempo de falar de todas. Estou trazendo aqui umas que chamaram a minha atenção. Agora, vou falar do meu queridinho atual, que é o Miro. Gente, o Miro, ele é um quadro branco colaborativo online. Ok, eu já falei isso, né? Ana, você já falou, é um quadro branco, é um quadro branco. Mas, gente, é um quadro branco sensacional, sabe? É um quadro branco, assim, que quando eu vi, eu pensei, dá pra fazer muita coisa, mas o quê? O que que eu vou fazer? E eu até brinquei, eu conversei com o Marcos, falei, gente, eu sonhei com o Miro porque eu sabia que tinha o que fazer ali, né? E o Miro, gente, voltando lá na questão da criatividade, que o Murilo Gun falou, que se você pesquisa coisas que estão sempre das mesmas fontes, os resultados são iguais. O Miro foi uma ferramenta criada para design, equipes de trabalho, fazerem produto. Então, eles têm assim, planejamento de produto, eles trabalham juntos. Então, assim, é uma ferramenta que ela foi criada para o mundo corporativo. Mas aí você fala, mas Ana, mas é corporativo, por que eu vou pesquisar isso? Gente, é criatividade, é combinar coisas. Eu peguei isso aqui e vocês vão ver as atividades que eu criei. Muito legais e combinando coisas, né? Então, assim, o Miro, ele é ele faz uma colaboração visual em tempo real. Ele tem ferramentas de texto, de desenho, formas, tabelas, uma infinidade. Ele já tem templates prontos. Ele tem uns post-its que você pode colocar. Você pode colocar os vídeos lá dentro, incorporar vídeo, incorporar imagens super facilmente. Você pode integrar com outras ferramentas. Se você tem conhecimento, né, de outras ferramentas, ele também pode ser integrado. E ele é gratuito. A versão gratuita dele é bastante completa e combinada, lembra da palavra, né? Combinada com o Zoom, ela é perfeita, você nem precisa comprar. Vocês vão entender por quê. Antes, eu vou mostrar uma demonstração que tem no site do Miro, de como que as pessoas trabalham juntas, ok? É um videozinho de 13 segundos. Ó, esse é o visual do Miro. Tá vendo que tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, você vê quem está arrastando, quem está mudando as coisas. Você pode escrever.
E ele é assim, e ele é em tempo real. E tem até uns videozinhos aqui do lado. Esses vídeos só são possíveis na versão paga. Mas se você tem o Zoom, perfeito. Ou o Skype, ou qualquer outra ferramenta de videoconferência, você pode utilizar. Aí, vou mostrar. Eu gravei com os professores Marcos e a professora Rosana um vídeo deles fazendo uma atividade que eu criei para demonstrar como que funciona a ferramenta, tá? A atividade é a seguinte, é uma atividade em dupla, que você tem um cantinho de escritório que você precisa decorar e você tem vários objetos de decoração que você tem que arrastar e colocar no lugar onde você quer. Então, a ideia é uma pessoa que decora e outra pessoa dá instruções. Essa instrução pode ser super adaptada, você pode trabalhar preposições de lugar, por exemplo, você pode trabalhar imperativos, se você estiver trabalhando isso. Você pode adaptar as instruções, mas olha que legal. São 2 professores brasileiros, ok? Então, assim, não são estrangeiros fazendo, mas é completamente possível que eles façam. Vamos ver. Pronto. Oi, Marcos. Eu vou querer os girassóis em cima da mesa. Ok. Esse tamanho tá bom? Não, eu quero um pouco maior e que eles fiquem do lado direito. Assim tá bom. Eu vou querer a prateleira do meio. Essa? Do lado esquerdo, isso. Mais para baixo. Assim tá bom. Em cima da prateleira eu vou querer o calendário. Aonde está o calendário? Achei. Isso. Esse calendário pode ser um pouco menor. Isso, assim tá bom. E vou querer também o porta-lápis. Em cima da mesa ou da prateleira? Da prateleira. Em cima da mesa eu vou querer os livros empilhados no centro. A cadeira ficou na frente. Então pode colocar do lado esquerdo, por favor. Eu vou querer também o quadro de bicicleta centralizado com a mesa. Pode ser um pouco maior. Tá bom. Um pouco mais para cima. Isso. E vou querer também, para finalizar, um relógio. O último relógio. Esse. Você pode colocar do lado direito. Mais para cima ou mais para baixo? Um pouco mais para a esquerda. Isso. Pode ser aí, tá bom. Eu quero ele um pouco maior só. Ok. Acho que é isso. Gente, é sensacional, né? Vou abrir para perguntas. Alguém tem pergunta? O pessoal quer saber como disponibilizar as atividades do Miro para os seus alunos. Então, para o Miro, todo mundo precisa se cadastrar. Essa é uma coisa que é meio chatinha, mas é rápido, né? Hoje em dia a gente se cadastra muito facilmente, assim, com nossa conta do Google ou Facebook. Você cria uma conta e aí você cria seus quadros. Na versão gratuita, você pode fazer até 3 quadros brancos e você pode colocar
quantas pessoas você quiser dentro do quadro. E esse quadro você pode usar da forma como você achar melhor. Você pode criar um quadro para colocar todas as atividades de diferentes tipos, como eu vou mostrar um que eu criei. Você pode criar um curso inteiro ali dentro, pode ser um quadro para uma turma, pode ser um quadro para uma atividade. E aí quando você cria o quadro, você convida as pessoas, você compartilha com as pessoas entram no seu quadro e elas podem colaborar. Então aqui é livre. Eu vou mostrar o que eu criei. Depois eu entro no Google Docs. Deixa eu ver aqui, acho que tá me conectando. Tá aparecendo bem a minha tela, Marcos? Sim, tá aparecendo. Tá. Então, esse é um quadro que eu criei para mostrar para vocês hoje. Eu coloquei, o quadro que eu fiz foi um quadro de diversos tipos de atividades que eu pensei, assim, eu combinei ideias, coisas que já existiam, que não existiam, e criei. Antes de eu passar por cada atividade, eu vou mostrar um pouco sobre a própria ferramenta, né? Esse quadro, ele pode ser usado tanto no computador, como num tablet, no celular funciona também, você só precisa mudar uma configuraçãozinha de navegação. Por exemplo, você coloca aqui, você está usando o mouse, um trackpad ou o touchscreen, né? Então, isso aqui você pode usar em diversas ferramentas. Porque a ideia mesmo é que você pode arrastar as coisas, enfim. Então, esse aqui é o meu quadro. E vocês estão vendo um zoom que eu dei nas atividades. Se eu fizer um zoom out, né? Se eu sair, vocês vão ver o tamanho desse quadro. Ó, pra vocês terem uma ideia, tem umas atividades aqui, ó, que são uns rascunhos que eu fiz, eu e o professor Marcos, quando a gente estava pensando, fazendo um brainstorm mesmo, um toró de ideias, sobre como usar essa ferramenta, né? Então, assim, ele é um quadro quase infinito, ó. E você pode dar um zoom também para chegar bem pertinho e ver as coisas bem de perto, ó. Então, assim, ele cabe muitas coisas aqui dentro, muito. E você pode organizar da forma como você desejar. E aí, eu vou fazer um exemplinho aqui do lado. Você tem umas ferramentas super simples que a gente já usa, inclusive no Google Docs, assim, no Word, no PowerPoint. Você tem ferramentas de texto. Deixa eu colocar um zoom aqui. Escrever um texto. Escrever um texto. Você pode desenhar. Você pode colocar post-its. Aí eu quero um post-it bem grandão. Aí eu faço um post-it bem grandão. Eu quero um post-it bem pequenininho. E aí eu posso escrever dentro desse post-it texto. Eu posso deixar ele grande, ele pequeno. Eu posso colocar formas. Eu quero uma seta desenhada. Vou fazer uma seta. Eu posso pintar a seta. Eu posso escrever dentro da seta. Eu posso colocar um link. Aí eu posso criar uma conexão entre objetos. Então, eu tenho esse texto e eu crio uma setinha aqui. Como eu criei nessa... Cadê? Aqui. Opa! Desculpa, gente. Apertei o lugar errado. Rapidinho. Então, por exemplo, eu criei uma seta aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Então, eu criei uma seta aqui entre o texto e uma instrução. Então, eu posso... Deixa eu voltar aqui no rascunho. Então, só para mostrar a ferramenta. Eu posso colocar comentários no que meu colega está fazendo. Então, eu estou vendo a pessoa escrevendo, eu falo assim, mas esse post-it aqui não está legal, vou colocar um comentário. Eu acho que poderia ser vermelho. Aí fica meu comentário ali e meu colega que colocou isso vai ver e vai clicar aqui e fala assim, a Ana acha que pode ser vermelho, legal. Vou lá, vou mudar, vou colocar vermelho, gostei. É meio rosa isso, né? Não é vermelho. Eu posso colocar a imagem direto do Google Imagens. Eu clico aqui no Gzinho, vou pesquisar, vamos ver, praia.
Quero uma imagem de praia. Eu falo, essa imagem está bonita. Aí ele vem direto. Aí eu quero ela menorzinha. Eu coloco ela menor. Mas aí eu quero um retângulo em volta dela. Vou colocar um retângulo aqui porque eu gosto. Mas eu quero um retângulo curvo nas pontas. Posso fazer também. Aqui eles têm uma outra ferramenta de imagem, que é um banco de imagem gratuito, se chama Unsplash. A gente usa bastante para desenvolver nossos materiais didáticos, que são imagens de open source, né? Domínio público, você pode usar e elas são de super alta qualidade. Vai colocar uma casa aqui. Aí, tá meio castelo. É para descrever em inglês. Vou colocar aqui em house, acho que vai aparecer mais. Eu quero essa casa aqui do lado, por exemplo. E aí eu faço, mas eu quero essa bem grande. Isso aqui vai ser bem grande. Posso colocar também. E tem umas outras ferramentas, assim, sabe? Você pode colocar, por exemplo, um vídeo do YouTube aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não botei agora um link, mas você pode colocar um vídeo do YouTube, você pode colocar tabelas, você pode fazer um mind map, né? Um mapa mental. Vou colocar aqui. Mapa mental, aí você pede, não sei, os alunos completarem, você vai aumentando. Então, assim, é uma ferramenta riquíssima, riquíssima. Na versão gratuita, a gente tem um outro menuzinho aqui embaixo, que mostra Presentation Mode, que você pode usar como apresentação, que aqui eu já estipulei como vai ser a minha apresentação. Eu tenho uma tabelinha de comentários. Se as pessoas fazem comentários no que eu faço, no que eu escrevo, também tem essa tabelinha. Tem um chat escrito, que tem aqui eu e o Marcos conversando. Oi, oi. Você pode conversar escrito com os colegas aqui. Na versão aqui, chat, esse card não, dá para você compartilhar sua tela. Você pode mostrar as atividades que foram feitas também, mas isso talvez não seja interessante para nós professores. Deixa eu sair aqui Aqui mostra os frames que eu já criei. Então, todas as atividades que eu criei também. Então, ele já organiza para você as coisas que você cria. Na versão paga, você tem uma ferramenta de votar, né? Então, as pessoas podem votar nas melhores ideias e tudo mais. Na versão paga também você tem um chat, né? Vídeo chat. Mas, assim, se você tem uma outra ferramenta de videoconferência, você não precisa, né? Dessa funcionalidade, como a gente está fazendo agora, por exemplo. A gente pode conversar pelo Zoom e utilizar o quadro. Isso aqui é muito legal também, que você tem um tempo, né? Um timer, que você pode estipular para as atividades, você pode fazer competições e tudo mais. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E é isso. Então, basicamente é isso. É um quadro branco de infinitas possibilidades. Eu esqueci de mostrar os templates que eles têm. São templates de mais voltados para o trabalho, assim, mas podem ser muito bem utilizados. Aqui eu tenho um template de brainwriting, né? Então, um toró de ideias escritas. E você pode adicionar, em vez de colocar um post-it por post-it, cada um em uma vez, você pode adicionar todos de uma vez. Vou ver se tá um pouco devagar aqui. Aí tem colunas, tem o mind map, tem comentários, tem coisas já prontas, assim, que você pode utilizar, ó, uns quadros, assim, para organizar alguma tarefa, alguma atividade. É muito legal. Tem muito, assim, uma infinidade de tipos. Aí você quer que coisas para brainstorm. Eu vou adicionar uma aqui. Deixa eu adicionar um post-it, que eu acho que o post-it é mais... Aí eu clico em adicionar e ele vem aqui, ó. Aí eu quero os post-it bem grandes. Aí eu coloco.
Aí eu posso fazer várias atividades, aí depois eu posso modificá-las. Ok? Até agora, alguma pergunta? Sim, perguntaram como compartilhar isso com os alunos. Também perguntaram se os alunos interagem ao vivo nesse lugar e como juntar o Miro com o Zoom e com o Skype. Entendi. Então, vamos lá. Para compartilhar, você só precisa clicar em Share. O link que está na apresentação de vocês é um link para visualizar o meu quadro. Então, quando vocês entrarem, vocês não vão poder mexer nele, mas vocês vão poder olhar, dar zoom, enfim. Mas, se você quiser que os alunos editem, né, que eles colaborem, você tem que adicionar como o seu time. Como é que é? O Can Edit. Aí você pode copiar o link e mandar para os seus alunos. É a forma mais fácil. E você tem um link público, que é o caso que eu compartilhei com vocês na apresentação. É o link público para vocês darem uma olhada na atividade, tem várias sugestões e tudo mais. Então, essa é a forma de compartilhar. Aí o aluno entra no link, se cadastra e aí ele já tem acesso ao quadro. Aí ele pode entrar e fazer atividade. E essa ferramenta, ela é muito legal de ser usada ao vivo. Marcos, você tem como entrar no quadro? Que aí eles podem ver a gente. Tá, vê se você consegue. Aí Marcos vai tentar entrar e aí vocês vão ver ele mexendo as coisas junto comigo. Então, assim, pode ser ao vivo. Eu conheci essa ferramenta por uma amiga minha que é designer. Ela é professora na Rochester University, design, e ela estava usando essa ferramenta para os alunos entregarem os projetos de design dela. Ela não usava ao vivo. Os alunos se encontravam no momento que eles desejavam e faziam as atividades. Então, você pode combinar suas ideias e usar como você desejar. Eu gosto da ideia de utilizá-lo para atividades ao vivo. Então, assim, essas atividades aqui é de vários níveis que eu criei. E eu posso pedir para o meu aluno entrar e falar, hoje a gente vai fazer a atividade da árvore genealógica. Então, chega lá e vamos fazer, tá? Então, pode ser feito assim. No caso, para usar o Zoom, quando você minimiza a tela, quando você está com várias pessoas, você minimiza, ela vira um quadradinho, as imagens das pessoas. E você pode deixar ele aberto em qualquer tela que você utiliza. Então, você pode deixar as pessoas na lateral e você continua conversando com os seus alunos e mexendo na plataforma. Aqui, ó, o Marcos entrou no quadro, porque eu já compartilhei com ele antes. E aí, vamos passar pelas atividades. Marcos, vamos para a árvore genealógica, por favor. Aí, o Marcos está vendo que dá para ver o mouse dele escrito o nome dele, Marcos. Então, tudo que ele fizer, eu vou ver. Então, por exemplo, aqui é uma atividade que eu combinei, uma atividade que eu já vi há muitos anos atrás, que era um joguinho num papel, era uma árvore desenhada no papel, com os papeizinhos que você tinha que simplesmente tirar o papelzinho e levar para a árvore. E aí, eu falei, uma ideia simples, muito legal. Eu falei, a plataforma vai ser ideal, o Miro vai ser ideal. E aí eu criei essa atividade. Então, Marcos, vamos arrastar um papelzinho para as pessoas verem, por exemplo. Ó, o Carlos, ele tem 95 anos, então ele é o vovozinho. Então, eu vou colocar aqui. Arrasta qualquer um. Não tô conseguindo arrastar. Consegui. É que tava preso. Tá. Prendi sem querer, eu acho. E aí, se vocês virem, a gente consegue mexer só nos papeizinhos. Ó. Se eu quiser mexer no cartão amarelo escuro, eu não consigo. Mas os papeizinhos estão livres. Porque antes eu bloqueei as imagens que eu não queria que as pessoas mexessem. Então, eu deixei livre só as coisas que eu queria que os alunos... A gente está fazendo a atividade errada, assim, tá? A gente não está pensando, não, só para avisar. Então, a gente está colocando os papeizinhos na árvore. Então, aqui, eu deixei para vocês umas sugestões aqui na lateral, que eu pensei que podem serem adaptadas, de todas as atividades que eu criei. Mas, por exemplo, essa pode ser uma atividade de competição. Você pode fazer mais de um quadro e colocar duplas para fazerem. Quem termina primeiro de forma correta ganha.
Você pode trabalhar com seu aluno individual, sabe? Só tem um aluno particular, por exemplo. Você pode trabalhar com ele, fazer perguntas. Aí, se você vir que ele colocou alguém no lugar errado, aí você pergunta, mas o seu aluno, ele tem 22 anos, ele não pode ser o avô, o pai de todo mundo, sabe? Dependendo do resultado, você pode instigar o seu aluno a conversar com você, se você tiver em uma aula particular, por exemplo. Vamos passar agora, Marcos, para atividade, objetos que você encontra em casa. Aí aqui é uma atividade que eu criei de desenho. Então, a ideia é, use a criatividade e desenhe os objetos descritos no quadro. Então, vamos supor, vamos colocar um zoom aqui. Eu coloquei só a descrição. Vamos fazer o de refeição, Marcos. Um objeto que nós usamos durante uma refeição. Aí a gente pega a canetinha e desenha. O que a gente usa para comer, né, durante a refeição? E aí a ideia é que fique engraçado mesmo. Ó, eu e o Marcos desenhando a mesma coisa. Aí eu vou desenhar, não sei. E aí você pode estipular um tempo e A os gente seus desenhou a alunos... mesma coisa de novo. De novo, né? E aqui dá uma infinidade de coisas, porque é uma descrição aberta, né? Então, o que você usa numa refeição e tudo mais. E isso pode ser divertido, né? Colocar as pessoas para desenharem, enfim, uma coisa um pouco inusitada, digamos assim, né? E pode colocar um tempo e as pessoas depois param, conversam, leem, enfim, uma atividade de desenho. É bem legal. É uma atividade que eu não consigo adaptar para o Google Docs, por exemplo, facilmente. Então, eu fiz uma adaptação diferente do Google Docs para mostrar para vocês. Ok, vamos agora, Marcos, para o sentimentos. Atividade de sentimentos. Aqui já é uma ideia similar, só que é com imagem. Então, assim, ó, descreva os sentimentos abaixo com a primeira imagem que vem à sua cabeça. Aí vamos fazer amor, Marcos. A gente está aqui com o cartãozinho amor e a gente vai e adiciona uma foto que simboliza para você amor. Aí eu estou selecionando aqui do Google. Ah, não, essa deu problema, vamos ver outra. Aí, coloquei um gato. Aí a gente redimensiona. Para mim, gato é amor. E aí você pode colocar que seus alunos coloquem a imagem que vem à cabeça deles e vocês podem conversar sobre isso. Ah, por quê, né? Que gato é amor. Aí vocês podem, é muito interessante, às vezes você coloca um sentimento de, por exemplo, solidão. Um aluno pode colocar uma imagem bonita que para você não é solidão, sabe? Então você pode conversar sobre esses conceitos também, trabalhar essa coisa abstrata, trazendo para o concreto, né? Então, assim, trabalhar um conceito abstrato e traduzindo para uma imagem é interessante. Aí aqui, de novo, tem algumas sugestões que eu deixei, vocês podem ver depois. Vamos agora para o Eduardo e Mônica, Marcos. Aqui a gente não vai fazer atividade. Essa, para mim, é a atividade mais difícil que eu criei, que a ideia que a gente pensou quando a gente estava pensando na plataforma é vamos colocar cenas em ordem. Como que a gente faz isso? Aí eu pensei na música Eduardo e Mônica, que elas são cenas muito marcadas, né? Enfim, é uma música rápida, difícil, então essa aqui para níveis avançados mesmo. E eu só peguei um trecho da música, que a gente escutaria o trecho, e os alunos teriam que colocar as imagens em ordem, de acordo com o que escutam. Enfim. A gente também está aqui colocando aleatoriamente, tá? A gente escutaria a música. É uma atividade difícil, mas é uma atividade possível. Você pode trabalhar a música antes, você pode depois trabalhar, mostrar para os alunos primeiro, aí você está vendo que está tendo dificuldade, você trabalha, você pode adaptar, sabe? Mas é uma atividade interessante, porque mistura música. Aí uma coisa que é interessante eu falar, que no Miro você não consegue colocar áudio, arquivo de áudio, mas você consegue colocar o vídeo do YouTube, tá? É bem possível. Então, por exemplo, deixa eu copiar aqui o link, já tem aqui, que é o link da música. Opa! Eu vou mostrar para vocês como que aparece o vídeo. Eu quero colocar o vídeo, Eduardo e Mônica aqui.
Aí eu posso diminuir, eu quero que o vídeo apareça aqui. Eu não coloquei o vídeo porque a ideia é que eles escutem primeiro e não assistam. Mas aí você pode passar. Perguntaram aqui qual controle que eu tenho dentro da página. Eu posso dar zoom, aumentar, diminuir. Eu só não posso editar. Mas eu posso arrastar tudo e aumentar e diminuir o zoom. Na verdade, você pode também editar, se você quiser, mas as coisas estão bloqueadas, né? Dificulta um pouco, assim, mas todo mundo tem o mesmo poder, tá? Não tem uma pessoa que é dona, assim, do quadro. Depois que você convida a pessoa, ela pode mexer em tudo. Mas, assim, a gente dificulta algumas coisas, tá vendo? Eu cliquei aqui e tá aqui, ó, Lock Press to Unlock. Long Press, desculpa, Long Press to Unlock. Então, se você clica assim, aí desbloqueou tudo, eu posso mexer tudo, que antes eu não podia. Mas, você não precisa falar pro seu aluno também. Mas, assim, é só questão de conversar, não precisa mexer, a atividade não é essa. Ou também, às vezes, ele tem coisa a agregar e ele pode alterar. Então, Porque se você não prender também pode ficar bem bagunçado. Os alunos podem tirar coisas do lugar. Sim, e aí perde o foco, né? Você acaba tendo problema em ter que prender tudo de novo, enfim. Então, essa é uma atividade do colocar cenas em ordem. Aí, aqui é a atividade de decoração que vocês já viram. E eu coloquei aqui uma instrução que pode ser diversa, né? Eu coloquei, você acabou de se mudar para uma casa nova e decidiu pedir ajuda a um amigo para colocar escrever objetivos, objetos de decoração no seu cantinho de trabalho. Dê instruções a ele de forma que seu cantinho fique a sua cara. E aí, aqui o mundo é pequeno, né? A criatividade pode ser colocada em prática, você pode colocar que as pessoas trabalhem em dupla, aí você pode fazer vários quadros iguais para pessoas trabalharem em lugares diferentes do quadro. Então, e aí você pode redimensionar as imagens, enfim. Isso aqui eu peguei uma imagem uma por uma e coloquei aqui, imagem sem fundo. E é isso. E aí depois você pode pedir para fazer um print da tela, depois todo mundo mostra como que ficou o seu cantinho, aí você pode trabalhar questões de personalidade, escolhas, por que você colocou isso, por que você colocou aquilo. Sim, assim, fica a critério, né, dos professores. E agora a última atividade que eu trouxe, que é a do jornal. O Marco já está aqui. Aqui, a ideia é que os alunos construam uma capa de um jornal. Então, eu coloquei aqui as instruções assim. Também as instruções são abertas, ó. Leiam as notícias do dia e selecionem algumas para compor a capa do jornal abaixo. Escolham o nome do jornal e elabore a capa com o resumo de cada notícia. Então, a única regra é que as notícias sejam positivas, né? Eu coloquei isso porque eu acho que o momento pede umas coisas positivas do mundo, né? E o layout pode ser modificado. Então, assim, você pode deixar o aluno livre. Então, eu coloquei aqui, se você, vamos colocar, se a gente dá 2 cliques no texto, você pode editar. Aí eu falo aqui, Jornal Vila Brasil, por exemplo. E aí, isso aqui é uma infinidade de coisas. Você pode pedir para os seus alunos procurarem as notícias antes, aí eles trazem as notícias, aí eles podem discutir as notícias em grupo. Aí eles, em grupo, têm que decidir o título, qual notícia vai ser a principal dessas que eles trouxeram, e qual notícia é secundária, e qual propaganda a gente pode colocar aqui, por exemplo. Então, assim, é uma atividade que pode ser feita em até mais que uma aula. O Marcos escreveu aqui, ó, extra. Miro, vamos colocar um subtítulo aqui. O Miro é uma ferramenta incrível. E isso funciona mais ou menos como um Google Docs, assim, né? Um texto, se você já trabalha com o Google Docs, com os textos, ele é super possível de ser adaptado. Beleza. Alguma pergunta, Marcos? Sim, perguntaram onde ficam guardadas as aulas. Quais aulas? Essas? As atividades? Não, acho que as aulas que você criar. Fica no Miro, tudo aqui. Todas as imagens, nada tá no seu computador. Tá tudo aqui. Então, você pode retomar sempre. Então, assim, é um quadro branco, você pode separar ele da forma como você quiser, organizar. E fica tudo aqui. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. É isso? Beleza. Então, Marcos, pode sair do Miro, tá?
Então, gente, essa é a ferramenta, que é uma ferramenta incrível e ela dá margem assim para você trabalhar diversas coisas, como vocês puderam ver. Aqui são só alguns exemplos e algumas sugestões, tá bom? Para inspirar vocês a criarem as suas, enfim. Eu fiz uma adaptação dessas atividades que eu criei no Miro para o Google Docs. Para pessoas que já estão mais familiarizadas com o Google Docs, ou acham que não vão conseguir, enfim, ou às vezes os alunos não têm acesso, ou os alunos têm dificuldade, o Google Docs é uma ferramenta muito poderosa e pode ser, sim, usada de forma criativa em aula. E eu criei, a única que eu não consegui recriar foi a da sequência da música Eduardo e Mônica. Eu tentei, mas eu achei que não ia ficar legal, não ia ser em tempo real, não curti, então eu não fiz. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu criei, vocês também vão receber esse link, vocês podem fazer o download quando vocês acessarem em PowerPoint, PDF. Não, façam em PowerPoint, senão perde a dinâmica. Então, aqui eu criei no PowerPoint do Google, ok? Criei a mesma tarefa aqui, você arrasta. Arrastar é um pouquinho mais difícil, mas é possível, ok? Ah, mas isso aqui não é o editável. E agora? Deixa eu fazer o login. Ok. Ai, continuo sem editar. Aqui agora vai. Pronto, agora eu vou poder editar. Quando vocês baixarem, vocês vão poder editar também, tá? Então, eu criei, você pode arrastar o bloquinho, os coisinhas também. É meio diferente, assim, é um pouco menos dinâmico, mas é possível de ser feito também, ó. Bem bonitinho. Tá? Aí, a atividade dos objetos, que no Miro a gente desenhava, eu transformei para imagem, né? Porque é um pouco difícil de desenhar aqui, não funciona da mesma forma. Então, você pode também usar a criatividade com imagens. Então, os alunos vêm e adicionam as imagens aqui. Todo slide tem uns comentários, tá? Com algumas sugestões. E aí, eu criei um slide para cada objeto, né? Aí, aqui vocês podem editar. O que está preso é só o fundo. Aqui vocês podem escrever lá, usamos para viajar. Vocês podem editar aqui. O fundo que está bloqueado. Aí os de sentimento também é a mesma coisa, né? Com imagem. Pode ser feito. O sentimento você pode apagar e colocar qualquer outro. E tem a atividade da decoração, que aí eu coloquei primeiro a instrução, você acabou de se mudar, você tem que fazer o seu cantinho na sua cara. Aí você tem a tela aqui. Aí a única diferença é que a instrução tem que ser, você tem que copiar e colar lá, né? Então, assim, eu quero um quadro de bicicleta, eu dou um Ctrl+C, ou copio, e eu colo aqui. Aí eu consigo criar. Mas tá tudo bloqueado também. Como compartilhar o Google Docs? O Google Docs você clica em compartilhar e você pode compartilhar o link. Aí você, como aqui é o e-mail da escola, Vila Brasil, você pode estipular para quem você quer compartilhar. Eu coloquei no link que eu compartilhei com vocês, esse aqui. Qualquer pessoa com o link pode acessar. Não precisa fazer o login. Só que eu coloquei que as pessoas só podem ver, mas quando elas só podem ver o documento do Google Docs, elas podem fazer o download para elas. Mas elas não podem editar o meu arquivo principal, tá? Então, assim, quando vocês entrarem no link da apresentação, vocês podem vir em arquivo e fazer download. Aí vocês fazem o download tranquilamente. Como aqui. Fazem um download. E aí, depois disso, vocês podem editar como vocês desejarem. Colocar no seu próprio Google Drive, enfim, é possível. Ai, meu Deus, cadê? Eu quero mudar de tela aqui. Ok. E aí, então, a tarefa de decoração, a diferença é que você não arrasta, né? Não é tão dinâmico assim, mas pode ser feito em tempo real, né? Então, assim, durante a aula, você pede para os seus alunos trabalharem. É possível também. Então, você copia e cola. Vou colocar aqui um adesivo.
de flor aqui na parede, por exemplo. E aí você pode trabalhar a ordem das coisas, né? Você pode colocar ordenar, aí você manda para o fundo para ficar atrás do quadro, por exemplo. Então, assim, o Google Docs é também uma ferramenta incrível. Eu sou apaixonada pelo Miro, né? Porque a dinâmica engaja, você vê as pessoas trabalhando junto com você. É muito legal. Então, eu acho que é um pouco mais dinâmico, mas a gente também tem que saber nosso público, enfim, como que vai ser e também como a gente quer trabalhar. Aí, a atividade do jornal, eu já criei em um outro documento, que você clica no link, porque eu criei no Word do Google Docs, que achei que ia ser muito mais fácil, que já é um editor de texto, e ele ficou com um visual bem parecido até. E ele funciona da mesma forma. Eu apago, escrevo o que eu quiser, e aí os alunos podem trabalhar simultaneamente, enfim. Para texto, esse Google Docs ele é excelente. Ele é excelente, dá para fazer muita coisa de texto colaborativo. Então, aqui é só uma dica. E no final eu deixei também comentários, como em todas as minhas atividades. Então é isso. Alguma pergunta? Você pode falar sobre o limite das 3 atividades do Miro que o pessoal está perguntando? Ah, ótimo. Peraí, deixa eu voltar lá. Quando vocês fazem o download no Miro, você vê essa telinha aqui, que é a sua telinha, seu dashboard, né? E aí, se vocês virem aqui, eu tenho 3 quadros. Esse colaboração mais engajamento, que é o que eu mostrei para vocês. Aí tem um outro que é capacitação, que eu e o Marcos, a gente está trabalhando nele. E esse iniciante, que eu acho que foi o Marcos que está trabalhando nele. Então, esses 3 são os que eu posso fazer. Se vocês virem aqui do lado, está escrito. Você tem 3 quadros. Com o seu plano, que é o plano gratuito, se você criar mais de 3, os antigos, eles não são editáveis. Eles param de ser editáveis, mas eles continuam podendo ser visualizados. Então, na versão gratuita, você tem esse limite de 3, mas não significa que você não pode criar mais. Só que eles ficam só para visualização, tá? E aí você pode criar, você pode fazer, por exemplo, colocar, dependendo do número de turmas que você tem, você pode colocar todas as turmas no mesmo quadro, o que eu acho que fica um pouco bagunçado. Mas você pode, vamos supor que você tem 10 turmas. Você pode ter e-mails diferentes. Se você quiser continuar com a versão gratuita, você pode criar com outros e-mails e você vai ter, por exemplo, eu mesma eu tenho acho que 3 e-mails, só profissional eu tenho 3, aí tem o meu pessoal 4. Então, assim, eu poderia criar e só passar o link para os seus alunos, sabe? Então, assim, tem como ser criativo nesse ponto, se você precisar de mais quadros, né? O que eu penso é que se você põe, por exemplo, 3, 4 turmas em um quadro só, pode bagunçar um pouco, assim, dependendo, às vezes, da idade dos alunos, às vezes eles querem zoar, sabe? Aí eles podem atrapalhar o trabalho de outros. Mas, assim, tudo depende de como é a sua turma, como você conversa, onde você fala que eles têm que ir. Você pode, por exemplo, eu pensei o seguinte, pensei agora. A gente tem 15 minutinhos. Você pode dividir o seu quadro em turmas. Então, você pode colocar um título aqui. Eu ponho, vamos fazer, o quadro é gigantesco, vou colocar aqui. É infinito, turma, na verdade. Né? Ele é infinito, ele é infinito. Aqui, ó, essa aqui é a turma 1. Aí eu posso fazer... calma. Cadê? Eu tirei o frame daqui. Eu vou criar aqui. Esse aqui é um quadro só da turma 1, por exemplo. Aí você pode até deixar um aviso, assim, põe, sei lá, uma seta vermelha e escrever turma 1, não sei, segunda e quarta, de 11 às 13, sei lá. Aí eu quero negrito e vou escrever de branco. E aí você pode estipular assim, sabe? E aí a turma vai já procura onde tá as atividades
para ela. Pode ser feito assim também. Eu acho que é tudo sendo conversado. E é legal, claro, que é uma ferramenta nova. Então, assim, a gente tem que explorar e a gente tem que ensinar os nossos alunos, né? Não, provavelmente eles vão, dependendo da idade, eles vão ser bastante intuitivos, assim, eles vão saber mexer. Mas é importante conversar sobre como é feito, onde está cada coisa, para deixar mais organizado. Mas, assim, se você quer separar, deixar um quadro para cada turma, pode também, não tem problema nenhum. Aí fica aquela questão, né? Se você tem mais e-mails, você cria várias contas no Miro e é feliz assim. E perguntaram se dá para os professores compartilharem entre si as atividades. Se alguém faz uma atividade, pode passar para outro colega. Olha, essa é uma ótima pergunta. Deixa eu verificar. Eu não sei. Deixa eu ver. Isso eu acho que eu posso checar e falar depois. Porque eu não sei se eu posso compartilhar o meu quadro, por exemplo, para você ter na sua conta. Não, porque o que acontece, verdade, quando você compartilha o quadro, ele automaticamente entra na sua conta. Então, você pode, acho que você pode duplicar um quadro. Você pode duplicar o quadro. Então, quando um colega compartilha com você, você entra e você pode copiar esse quadro. E aí fazer uma outra questão e adaptar, para você não editar o dele, né? E aí depois ele pode cortar a sua colaboração, né? Então eu posso, como fala? Eu não quero mais ninguém mexendo no meu quadro, eu posso tirar Ai, apaguei meu quadro. Não, quase. Eu posso tirar por exemplo, eu não quero mais Marcos entrando no meu quadro. Aí eu tiro o nome dele da lista de colaboradores. Também é possível, tá? Tem no menuzinho aqui, em algum menu. Settings, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Active Users. Então, aqui eu tenho essas pessoas que podem acessar. Aí eu não quero mais, tem até alunos já aqui. Não quero mais, por exemplo, que a Ana Paula possa editar o meu quadro. Aí eu venho e tiro ela do time, da equipe. Então, assim, eu tenho esse poder. Aí eu posso convidar várias pessoas, as pessoas podem usar e copiar para conta delas. Mais alguma pergunta? Perguntaram se será que alguém pode eliminar o proprietário? Não sei se eu entendi a pergunta. Não. Será que pode? Revoke team? Não, não pode. Não, pode? Olha, essa é uma ótima pergunta. Você pode criar, assim, por segurança, talvez mais de um administrador e tudo mais. Se eu colocar aqui, deixa eu colocar o Marcos como administrador. Não pode. Só quem tem esse acesso, agora, por exemplo, eu coloquei o Marcos como administrador. Só quem tem o acesso de administrador pode apagar os membros, os colaboradores. Os próprios colaboradores não podem excluir. Eles não têm essa parte do dashboard. Não tem como acessar. E aí, mais alguma coisa? Não, só isso. Não? Então tá bom. Então vamos finalizar. A gente está chegando aí nos 10 minutinhos finais. Então, gente, aqui, lembrando, eu não estou dizendo que você tem que trabalhar com isso, que você tem que usar essas ferramentas. A ideia hoje era justamente trazer uma reflexão sobre nossa própria aprendizagem, sabe? Eu acho que a gente precisa sim ser criativos em todos os momentos da nossa vida, assim, sabe? Para resolver problemas, para se adaptar e para crescer mesmo. Eu sou uma pessoa que ama aprender coisas novas. Então, assim, eu sei um pouquinho de muita coisa, porque eu gosto mesmo. Então, assim, eu acho que a gente, como professor, é uma opinião minha, tá? Cada um, enfim, segue seus caminhos, né? Mas eu acho que a gente, como professores, educadores, a gente não pode exigir que nossos alunos aprendam se a gente não aprender também. Então, acha difícil usar tecnologia, achei assim o Miro super complicado, não vai dar para mim, mexi, não consegui fazer funcionar.
tem outras possibilidades, sabe? A internet está aí com muitas opções. Eu trouxe nessa apresentação mais opções de ferramentas que vocês podem dar uma olhada, ver se podem funcionar. E outra, gente, as ideias, elas devem ser testadas. Então, assim, se você não testa, você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. E tá tudo bem se for ruim. Fala assim, isso aqui não deu certo com meus alunos, não. Beleza, mas você tentou e você criou. E esse seu processo de criar, sabe? Criar material é um processo muito engrandecedor, assim, né? Porque você precisa pensar em muitas coisas, você precisa combinar muitas coisas. Gosto de aluno, nível, imagem, enfim, ideias. É uma combinação o tempo inteiro, né? Então, assim, por isso que eu amo esse termo do Murilo Gun, combinatividade. E eu acho ideal. Eu acho que nesse momento é você combinar o que está ao seu alcance, né? Então, fica aqui as minhas dicas, as minhas próprias reflexões sobre a minha prática como professora, né? E até gestora, assim. Então, a minha experiência em gestão, né, de equipe, a parte administrativa da escola também me traz, engrandece muito, né? Então, assim, eu acho que vocês têm que expandir o conhecimento de vocês, sabe? Vocês têm que ler sobre coisas que não são da área, sabe? Eu fiquei sabendo do Mirror, por exemplo, por uma amiga do design, sabe? Então, assim, que usa para o design. Então, ficar aberta às possibilidades, a novas ideias e não procurar sempre no mesmo lugar, né? Porque como o Murilo lá atrás disse, se você procura as coisas sempre nos mesmos lugares, as mesmas fontes, os resultados vão ser os mesmos. E a gente não precisa de resultados iguais agora. A gente tem que se adaptar. Assim, o mundo tá falando para você, olha, se adapta. Se vira aí nos 30, porque se você não se adaptar, a sua aula vai ficar chata, os seus alunos não vão se engajar, eles não vão colaborar, sabe? Então, eu acredito que pode partir sim da gente, como professores, a mudança. E os nossos alunos, em relação à tecnologia, muitos deles já estão assim na frente, sabe, da gente. Então, assim, você pode pedir ajuda para eles, fazer com que eles gerenciem algumas coisas técnicas que você não consegue. Não tem problema. É só fazer funcionar, dar mais opções, sabe? Então, fica aqui essas minhas reflexões. Eu trouxe algumas citações para instigar uma reflexão de vocês. E aí depois eu volto a falar um pouquinho de novo. Então, eu trouxe aqui essa citação. Quando você se depara com um desafio que demanda uma solução ou uma decisão, você tem duas opções. Ou você repete um padrão definido por outros, ou você usa a sua criatividade para formular uma nova ideia. E quem falou isso foi o Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é o primeiro-ministro dos Emirados Árabes. E uma coisa muito legal, que inclusive foi no material do Murilo Gun, eu estava lendo várias coisas, e ele trouxe essa experiência que ele teve em Dubai. E Dubai é uma cidade, assim, que a ideia da cidade é totalmente criativa, assim, é uma coisa, assim, que você pensa, nossa, tá louco, eu quero uma ilha, eu quero colocar um hotel numa ilha. Ah, mas não tem ilha aqui, vou construir uma ilha. E eles constroem uma ilha e colocaram um hotel 7 estrelas lá. Então, assim, a criatividade não tem limite, gente. E não tem essa, tá louco, mas isso é ridículo. Não. A criatividade tá aí, sabe? Se joga, tenta, erra e volta, sabe? Fiz uma atividade, não deu certo. Adapta. Meus alunos não gostaram da ferramenta. Muda. Ou tenta diferente, né? Mas usa a criatividade. Ou, se você quiser, você consegue. Você continua a sua prática como você vem sempre fazendo e segue a vida. Então, você pode seguir um padrão ou você pode ser criativo e combinar ideias, né? Outra reflexãozinha que é do Murilo Gun também. Gente, já viram, né? Eu sou apaixonada por ele. Ele tem alguns vídeos que falam umas coisas que eu não concordo, assim, umas piadas meio... que eu não concordo. Mas ele é muito legal, ele traz um conteúdo muito interessante, assim, que faz a gente refletir bastante. Então, ele fala, não espere que a ideia apareça pronta na porta da sua casa, implorando para que você a use, pegue a ideia que parece mais maluca ou sem sentido e a lapide para ser útil. Então, assim, pode ser que alguns de vocês, vendo a minha apresentação, vendo o Miro, falem assim, nossa senhora, eu nunca ia pensar nisso. Nossa, eu não conseguiria fazer. Mas você faria diferente. Você faria outra coisa, você combinaria outra coisa. Você não precisa pegar a ideia e falar, vou aplicar essa ideia exatamente do jeito que a Ana fez. Porque o que funcionou para mim pode não funcionar para você. O que é legal para mim, às vezes não é legal para você. Às vezes o visual da atividade que eu fiz, você fala assim, nossa, não, para mim eu não gosto disso, eu gosto de uma coisa preta e branca. Beleza, tá? Então, lapide. Pegue ideias e lapide para você.
Aqui é um ator desconhecido, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, assim, não adianta você continuar com as suas práticas lá das aulas do quadro branco, você fica em pé e você edita o tempo, você controla a fala de todo mundo, sabe? Que você tem um poder muito forte ali. E no online é diferente, as interações acontecem diferente, não adianta você transferir, não existe, gente, não existe transferir práticas presenciais para as práticas virtuais, elas são adaptadas, tá? E para isso a gente precisa usar criatividade, né? Aqui uma outra citação que eu trouxe, fala assim, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, no curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, vale muito a pena, gente, quem tiver interesse, vale muito a pena fazer esse curso. Alguns professores da escola fizeram. Ele fala muito da arte de você desaprender coisas. Ah, mas eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Ah, mas agora não dá mais, sabe? Desaprende, esquece, né? Esquecer é uma coisa interessante também. E reaprende, faz diferente, se adapta, tá? Ah, mas tá funcionando. Ah, se tá funcionando, se você acha que está funcionando, está tudo bem. Então, assim, é muito uma reflexão sobre a sua própria prática, né? A forma de encarar essa mudança toda. E as mudanças sempre aconteceram, né? Não é de agora. E aqui minha frase, menos exposição e mais mão na massa, gente. É prática, a gente tem que colocar nossos alunos para fazer. Ah, você não sabe usar uma ferramenta, fala para o seu aluno te explicar em português, já é uma aula de português, sabe? Ou seu aluno te ajudar, para ele ser o mediador, para ele ser o facilitador, dependendo do nível. Então, assim, as pessoas querem fazer, as pessoas querem contribuir, as pessoas querem falar, sabe? E todo mundo tem o que contribuir, todo mundo. Ninguém é mais importante que ninguém, o professor não deve ter um poder tão grande acima dos alunos, pelo menos essa é a minha opinião. Entende? Eu acho que todo mundo é igual e todo mundo tem o que contribuir em qualquer situação. Por isso que trabalhos em grupo, de colaboração, são tão ricos, né? Porque as pessoas trazem perspectivas diferentes. Então, minha dica aí é pensar sempre na mão na massa, ver seu aluno fazendo e não só escutando, enfim, sendo passivo. E aqui a gente chega no fim. Eu agradeço a presença de todo mundo. Estamos com 81 pessoas ainda aí assistindo. Eu espero ter trazido algumas reflexões e algumas ideias, né, para vocês poderem combinar com outras ideias, combinar com outras situações que vocês estão vivendo. E realmente espero ter contribuído de uma forma positiva. E aí eu quero lembrar que para receber o certificado dessa capacitação, vocês precisam dar o feedback. Marcos, se você puder compartilhar o link de feedback, você já pode compartilhar. Aqui é um link também, então quando vocês entrarem compartilha, Marcos, a apresentação e o link do feedback e o Telegram. Eu já compartilhei. Tá. E aí, vocês respondem o feedback. O feedback foi uma forma que eu combinei ideias, por sinal. Eu fui conversar com uma amiga que é super criativa. Eu falei, gente, eu preciso ver como que essas pessoas... Quem está participando da capacitação, né? Porque o Zoom não mostra para mim, assim, quem participou, quem não participou, só mostra as inscrições. E ela falou assim, pede feedback. E aí, a ideia é a seguinte, normalmente o feedback, ele é anônimo. Nesse caso, não vai ser anônimo, mas não se preocupe, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque todo feedback é positivo, no sentido de crescimento e aprendizagem, né? Então, eu estou para aprender. Vocês precisam colocar o nome, vejam direitinho se o nome está escrito correto, porque é um certificado automático que eu usei pelo formulário do Google, gente. Ó, fica a dica, quem precisar disso depois eu posso falar. Vocês vão escrever, vão dar o feedback, ao enviar vocês vão receber um e-mail automático com o seu certificado, tá bom? Então não deixem de fazer isso não, se vocês quiserem o certificado. Aqui, essa página que é o material extra que eu falei para vocês, também é um link, você clicando vai abrir um manual com outras ferramentas. Eu aconselho vocês a esperarem um pouco para abrirem, para deixar tudo que vocês ouviram agora assentar um pouco dentro de vocês, porque é muita coisa, né? Às vezes a gente acha que é muita informação e é mesmo. E a gente precisa saber filtrar, enfim, descansar um pouco a mente, senão a gente não funciona. E aqui estão as referências que eu utilizei, as ferramentas, de onde eu tirei os insights, as aprendizagens, ok? Então, todos têm link também, vocês podem clicar e
e explorar conforme desejarem, tá bom? Então é isso. A gente tem o quê? Nem 1 minuto, deu 1 hora, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta de finalização, eu posso responder antes da gente finalizar. Alguma pergunta? Perguntaram se você vai disponibilizar as atividades apresentadas. Todas as atividades, se vocês virem aqui, esse itemzinho verde aqui no canto direito, ele leva para o índice. E aí, aqui na parte de tecnologia, peraí, deixa eu chegar. Aqui, eles são links também. E aí, aqui entra para o link do Miro para vocês verem e o Google Docs para vocês baixarem. Tá bom? Então, tá tudo disponibilizado. Então, usem e abusem dessa apresentação. Fiquem à vontade, revejam. Assim que a gravação dessa capacitação estiver disponível, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho o contato. E é isso. Mais alguma coisa? Não? Só agradecimento mesmo. Ok. Então, muito obrigada. Eu espero o feedback de vocês, ok? Sejam os mais sinceros possíveis, se possível, os mais criativos possíveis, até na hora de dar o feedback. Eu estou sempre aberta a isso, a gente na escola, a gente está sempre aberto e a gente quer sempre contribuir, né? Para uma melhor formação e um melhor ensino aí de línguas e mais dinâmico, né? Mais atual. Então, muito obrigada. Eu vou tirar... Não, acho que vou tirar uma fotinho. Quem quiser aparecer na fotinho, abram os vídeos. Quem não quiser aparecer, não tem problema. Eu só peço só um instante, que eu preciso abrir um lugar que eu possa copiar sobre meu WhatsApp. Espera aí, vão se preparando. Também perguntaram se vai ter mais capacitações. A gente tem uma capacitação mensal por mês, né? Óbvio, capacitação mensal por mês. Uma vez por mês a gente tem essa capacitação como essa e a gente está em processo de elaboração de um curso de capacitação um pouco mais longo, que envolve também a elaboração de materiais didáticos, tecnologia. Eu e o Marcos, a gente tem trabalhado bastante nisso, mas isso eu acho que no mês que vem a gente vem com mais novidades. Mas todo mês a gente tem essa capacitação e a gente faz uma enquete e pede para as pessoas votarem em 3 temas que gostariam de aprender e aí a gente faz, tá bom? Vou tirar uma fotinha, então todo mundo sorria. Pera que eu vou tirar mais para pegar, que eu faço montagem, sabe, gente? Eu pego, tipo, as melhores fotos de todo mundo para ser justa. Pera aí. Mais uma. Aí, 1, 2, 3, sorria. Beleza, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Mandem feedback. Entrem no nosso canal do Telegram. Ok? Perguntaram aqui se o ID do Zoom 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 é sempre a mesma. Não. O Zoom Zoom Zoom, que é o nosso bate-papo informal toda semana, você tem que se cadastrar toda semana. Porque como eu tenho vagas limitadas, eu só libero 20 pessoas, eu preciso que todo mundo se registre para que as pessoas se renovem, enfim, as pessoas que se registraram antes e não podem participar de uma ou de outra, enfim, vocês têm que se cadastrar, tá bom? Então, muito obrigada. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.